com apresenta História no Café da Manhã. Dia 24 de outubro, Dia das Nações Unidas. Narração por Marco Febrini. Entre 1939 e 1945, a humanidade mergulhou em sua noite mais longa. Cidades inteiras, antes cheias de mercados e risos, foram engolidas pelo som das botas, pelo eco das bombas e pelo rastro de fumaça que subia ao céu. As ruas, que um dia foram caminhos de encontros, se tornaram corredores de escombros, lama e medo. Em Londres, Marrocos, Tóquio, Varsóvia, Egito, o mapa do mundo foi redesenhado não por tinta, mas por incêndios. A guerra, agora movida por fábricas e máquinas, descobriu maneiras cada vez mais rápidas de destruir. Tanques cruzavam fronteiras como se fossem portas frágeis. Milhões desapareceram sem despedida, sem nome, sem história. Quando parecia que nada poderia piorar, 1945 revelou o que ninguém imaginava possível. 2 cidades apagadas em segundos. Hiroshima e Nagasaki marcaram o instante em que o ser humano percebeu que era capaz de exterminar a própria raça humana. Pela primeira vez, a ameaça não era contra um país, mas contra a própria existência do mundo. Era preciso reconstruir casas, escolas, nações. Mas, antes de tudo, era preciso reconstruir a esperança. Entre os líderes do pós-guerra, uma pergunta começou a ecoar, insistente, inevitável. Como impedir que a humanidade repita essa destruição? Das cinzas dessa pergunta nasceria uma ideia ousada: criar um pacto entre as nações para conversar ao invés de atacar, negociar ao invés de bombardear e cooperar ao invés de destruir. No dia 24 de outubro de 1945, nascia a Organização das Nações Unidas. Em 45, as cidades estavam destruídas, os povos estavam cansados e a memória da guerra era uma ferida que não podia ser ignorada. A ONU foi criada com um propósito simples de dizer, mas difícil de garantir: manter a paz. E, nos anos que se seguiram, ela se tornou mais do que um salão diplomático. Salvou famintos em regiões devastadas, vacinou crianças em países pobres, mediou conflitos, protegeu refugiados, reconstruiu escolas e ajudou na recuperação de nações inteiras. Onde faltava água, mandava engenheiros. Onde faltava comida, enviava alimentos. Onde faltava diálogo, estimulava a conversa. Foi a ONU que ajudou a erradicar a varíola, que criou os direitos humanos como compromisso internacional e que enviou capacetes azuis para impedir que pequenos conflitos virassem grandes guerras. Em muitos lugares, seu nome virou sinônimo de ajuda, esperança e reconstrução. Pela primeira vez, a humanidade tinha um espaço onde países pequenos tinham o direito de falar e de serem ouvidos. Mas a paz, como o próprio mundo provaria, nunca é definitiva. A ONU não nasceu para dominar, e sim para orientar. E com o passar das décadas, novos desafios surgiram. O inimigo já não era tão visível quanto um exército marchando. E agora, 80 anos depois, a ONU vive uma crise diplomática. A paz de ontem não garante a paz de amanhã. O mundo que a ONU enfrenta hoje não é o mesmo que a criou. As ameaças já não marcham em colunas organizadas, nem vestem uniformes facilmente identificáveis. Elas são difusas, digitais,
ideológicas. Mudanças climáticas, desinformação em massa, disputas econômicas entre gigantes, epidemias que atravessam continentes em horas. É como tentar apagar incêndios que surgem ao mesmo tempo em todos os cantos do mapa. E no meio disso, a ONU tropeça. Muitas vezes é lenta, outras vezes é bloqueada pelos interesses das grandes potências, impedida de agir pelos mesmos países que deveriam protegê-la. Há quem critique a organização pela burocracia. Há quem a acuse de ser símbolo de uma esperança que envelheceu. Mas, mesmo com falhas e limitações, ela continua sendo o único palco em que o mundo inteiro ainda tenta dialogar. E isso, por si só, é o bastante. Porque se a guerra nasce da falta de conversa, a paz só pode nascer do encontro. E encontro é o que a ONU tenta proporcionar desde 1945. Hoje, mais do que nunca, o planeta precisa de pessoas capazes de dialogar, mediar, comunicar, propor e reconstruir. Gente preparada para lidar com questões globais, com diplomacia, geopolítica e informação verdadeira. A Universidade Anhembi Morumbi, que forma profissionais capazes de atuar em um mundo interconectado e desafiador, reconhece a importância desse diálogo. Cursos como Relações Internacionais, Direito, Jornalismo, Gestão Ambiental e Administração desenvolvem exatamente as ferramentas necessárias para enfrentar os dilemas do nosso tempo, compreender conflitos, combater a desinformação, proteger o planeta e garantir o bem-estar dos povos. Afinal, nas palavras de Nelson Mandela, a paz é a maior ferramenta para o desenvolvimento que qualquer nação pode ter. O História no Café da Manhã é uma produção da AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação do campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi. Roteiro, edição e voz de Marco Febrini, arte por Giovanna Mingardi e Sofia Tavares. Coordenação, professora Fernanda Iarossi. Apoio da Escola de Comunicação, Artes e Design da Anhembi Morumbi, coordenada por professor Miguel Valione. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Café da Manhã.